Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos dar uma sequência numa série de 4 mensagens que nós estamos fazendo. Essa é a terceira mensagem, é uma mensagem que nós vamos pregar hoje, fala do terceiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos falar dessa terceira exortação de Paulo. Viemos numa sequência do capítulo 1, capítulo 2, agora no capítulo 3. Então, nós vamos iniciar nessa noite com uma oração. Vou pedir que você curva sua cabeça, feche seus olhos e entre comigo nesse período de oração. Pai, te agradeço por este momento, por esta hora em que nós estamos aqui buscando a Tua face, a Tua presença, e nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra. Que ela venha, Senhor, ó Pai, falar conosco, que ela venha ser para nós, ó Pai, ensinamento e possamos extrair ao máximo dela lições valiosas para as nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, também curta, compartilhe as nossas mensagens e se você também tiver o interesse, o desejo de comentar embaixo desse vídeo também, fique à vontade para que nós possamos crescermos juntos aí nesse conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos falar a respeito dessa terceira exortação de Paulo a Timóteo e podemos entender aqui que Paulo ele era prisioneiro e ele estava ali numa cela e ele se intitulava como prisioneiro do Senhor, né? E ele estava ali preso numa cela e ele estava preocupado ali com o futuro do evangelho. Muitos estavam se opondo a este evangelho e a recomendação dele a esse jovem rapaz, esse jovem pastor que era um tanto quanto tímido, né? Na visão de Paulo também ele era inexperiente, era fraco, e Paulo dá esse encorajamento a Timóteo, dando a terceira recomendação a ele, que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14. Você pode acompanhar comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. O que Paulo diz aqui nesse versículo é a recomendação dele de Timóteo: permanece no Evangelho. Permanece no Evangelho. No versículo 1 e no versículo 2 desse capítulo, ele fala assim para Timóteo: sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E ele continua falando ali, atribuindo os adjetivos aos homens ali, quando ele começa a falar dessa instrução para Timóteo. A existência da oposição para Paulo ali era evidente. Paulo tinha sido algemado e colocado ali no fundo dessa prisão por causa do Evangelho. E anteriormente, ali no capítulo 1, ele fala para Timóteo guardar o Evangelho. No capítulo 2, ele fala para Timóteo sofrer pelo Evangelho. E no capítulo 3, agora, ele fala para Timóteo permanecer no Evangelho. Essa recomendação de Paulo era para esse jovem pastor, porque ele sabia que, na verdade, ele iria enfrentar dificuldades, como ele também estava enfrentando dificuldades, e ele enfatiza ali a oposição que o Evangelho estava sofrendo, de fato, a oposição à verdade do Evangelho. E ele dizia para Timóteo, nesse primeiro versículo, você precisa saber disso. Ele dizia para Timóteo com a seguinte intenção, esse primeiro versículo. Ele fala que aquela característica não era uma característica passageira e momentânea. Não era uma característica que com o tempo iria sumir. Era uma característica que era permanente na presente era. Talvez ele tema ali que Timóteo seja, nesse momento, super otimista, né, na esperança de que se ele ficasse quieto, aquela tormenta toda ia passar. E nós também precisamos saber disso, né? Que nós precisamos ficar cientes também dos perigos e das dificuldades que nos assediarão na nossa caminhada e na nossa trajetória diante do Evangelho. Mas nós precisamos permanecer firmes no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo fala dos últimos dias. O que Paulo estava dizendo a Timóteo ali, que nos parece mais algo atual dos dias de hoje do que antes, mas é que os últimos dias que Paulo diz para Timóteo é que se iniciaram com Jesus Cristo, o Filho de Deus,
E Paulo faz uma descrição ali do presente, do momento que eles estavam vivendo, para que ele, não no futuro, e não era uma recomendação ao futuro, mas para o presente, apesar das semelhanças dos dias de hoje, ele fala dessa aplicabilidade ali aos nossos dias também. E aplicava-se aos dias de Paulo a Timóteo e aplica-se também aos nossos dias. Paulo fala do tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Por isso ele diz a Timóteo, nos últimos dias os homens serão, e aí ele coloca todos aqueles adjetivos. O que Paulo fala então a Timóteo é que os tempos são difíceis. E aí chegaria ao adjetivo grego aqui que é chalepos, significa duro, difícil, também difícil de suportar. No grego clássico, o perigo que fala a respeito dessa palavra era o perigo de animais selvagens, como também quando enfrentavam dificuldades os navegadores no mar violento. A razão que Paulo fala aqui também é porque os homens serão. E aí existem várias coisas que Paulo escreve a Timóteo, e aí o interessante é entendermos que Paulo diz que os homens são os responsáveis por esses tempos ameaçadores. E nos nossos dias tem sido da mesma maneira. A igreja deverá passar por esses homens que vão ser homens hostis a Deus e homens que espalham maldade, heresia, questões de religião morta. É isso que Paulo estava recomendando a Timóteo. Então, Paulo, só nesse primeiro versículo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala o seguinte: Timóteo, nós estamos vivendo em dias difíceis, nós estamos vivendo em tempos difíceis e perigosos, nós estamos vivendo em tempos decorrentes da atividades dos homens, ou seja, tudo que vivemos hoje é consequência da atividade dos homens. E quarto, ele fala para que entendamos isso e estarmos preparados. Ele fala, Timóteo, entenda tudo isso e esteja preparado. Ele fala muito ali a respeito da conduta moral dos homens. Ele também fala uma outra coisa interessante, que é a observância que ele deveria fazer, observância religiosa. A religião e a moralidade ali, elas estavam mais distantes entre si do que juntas. Os profetas já enfatizavam isso antes desse escrito de Paulo a Timóteo. O profeta Amós, o profeta Isaías e o próprio Jesus também, ele combateu extremamente os fariseus, aqueles que eram extremamente religiosos, em que o discurso não acompanhava as atitudes das pessoas. Mateus 23, 25 diz assim: limpai o exterior do corpo e do prato, mas esses por dentro são cheios de rapina e intemperanças. É o que Jesus dizia. O zelo proselitista ali, então eles não eram só religiosos, mas eles eram pessoas ativas, propagadoras dessa religião. E eles agiam como larápios. Eles estavam ali por trás das portas, né? Eles esperavam ali os maridos saírem de casa e faziam das mulheres vítimas ali dessa religião. E eles incomodavam e influenciavam essas mulheres, e eles usavam a palavra gnaikara, que significa mulherinhas. Era um termo de desprezo às mulheres ociosas da época, tolas e sem firmezas. É isso que Paulo está dizendo. Toma cuidado com esses aí. Olha o que eles estão fazendo. Essas mulheres, elas eram moralmente fracas, carregadas de pecados. E esses eram um fardo que, para elas e os falsos mestres, aproveitavam disso. E aí disseminavam a sua religião falsa. E aí, com isso, conseguiam tocar os sentimentos delas de culpa, e elas eram também intelectualmente fracas e frágeis. Fracas, instáveis, crédulas e ingênuas. É isso que Paulo está dizendo. Toma cuidado com essas pessoas aí, porque elas podem influenciar também a família, o marido, a igreja. Essa era o tipo de mulher, como Paulo diz aqui no texto, que aprende sempre, mas também jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Era isso que ele estava dizendo. Esses que pregavam essa religião, que viviam atrás disso, estavam enganando essas pessoas. E ele faz uma analogia ali também com a situação de Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés ali, né? Esses dois eram mágicos. E o paralelo que Paulo usa aqui é que esses mestres eram impostores.
E eles foram ali expulsos ali do convívio com Moisés. E Paulo diz que é a mesma coisa que Timóteo deveria fazer com esses que inventavam, contavam essas mentiras. Esse era o retrato, então, da sociedade permissiva. Olha só, era o retrato da sociedade permissiva que tolerava cordialmente qualquer desvio de padrão cristão, de justiça, verdade, e disse que esse tal espírito se infiltrou na igreja. Se eu falar para você que essa mensagem é tão atual como as dos nossos dias, mas nós temos visto um cuidado do Senhor com relação a isso. As falsas igrejas, os falsos mestres não prevalecerão nesses últimos dias. Nós não estamos nos reunindo mais presencialmente. E agora há um esforço dos líderes em nos apegarmos à palavra de Deus de fato, e não simplesmente a cultos emocionantes ou a pessoas que nos levam ao lado da emoção, sem entendermos pela razão também, ou sem assumirmos um compromisso pessoal nosso como cristãos de qual é o nosso papel diante do Senhor. Nós não temos mais esses cultos presenciais, nós não temos mais esses momentos onde somos tocados pela emoção, mas nós precisamos entender agora que nós precisamos ser tocados de fato pelo entendimento que nós temos de quem nós somos no Senhor. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você não deve se contaminar com isso, você não deve se contagiar com isso, mas você deve resistir a tudo isso. E aí, a recomendação de Paulo, do capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 15, é exatamente essa que é o título dessa mensagem. Timóteo, permanece firme. E a mensagem de hoje, nessa noite para você, é a mesma. Meu irmão querido, meu irmão amado, que você permaneça firme. Aquilo que vai nos permitir continuarmos firmes no Senhor, crendo e buscando o Senhor, é buscarmos na palavra de Deus todas as verdades que nós precisamos, amém? Você precisa buscar na palavra de Deus todas as verdades que nós precisamos. Timóteo era chamado ali, como cada cristão, a ser diferente no mundo. Você é chamado, como Timóteo, a ser diferente no mundo. As pressões sobre nós podem ser enormes. E muitas pessoas cedem em meio a essa pressão. Mas nós precisamos permanecer firmes, irmãos. Permanecemos inabaláveis. A dupla exortação de Paulo, agora feita aqui no capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14, diz assim: Tu, porém, mediante a todas as doutrinas falsas existentes, tens seguido o modo de viver, o meu modo de viver e o meu propósito. Ele é exortado a permanecer no caminho, naquilo que ele aprendeu. Meu querido irmão, você precisa permanecer no caminho daquilo que você aprendeu até hoje. Aquilo que você aprendeu da palavra do Senhor. Não deixar com que ela se confunda ou com que ela se misture com qualquer outra coisa. Os dois verbos ali do versículo 10 diz assim: Tu tens me seguido fielmente até agora. E continuando o versículo 10 ele diz assim: Tu tens me seguido fielmente até agora, então continua a agir assim. Continua agindo assim. Então assim, nos versículos finais desse capítulo, no capítulo 3, ele fala nele todo que nós aprendemos a relevância da mensagem de Paulo à sociedade pluralista e permissiva. Se não é uma sociedade semelhante à nossa, que permite todas as coisas, os tempos são difíceis, meus irmãos. Os tempos são desconcertantes. Às vezes nós perguntamos se o mundo e a igreja ficaram loucos por ser tão estranhos, tão opostos, tão diferentes aos seus pontos de vista. E o mundo e a igreja também, nos dias de hoje, aquela que tem permitido muitas coisas, os padrões são às vezes muito frouxos, são permissivas, e nós não podemos nos assemelhar a esse tipo de igreja. Paulo disse a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Ainda que a pressão para se acomodar, meu irmão, seja forte, ainda que o distanciamento social nos impeça de nos auxiliarmos mutuamente, ainda que você viva essa pressão diariamente na sua vida, você não deve se importar com isso, você não deve se preocupar com isso. Nós precisamos entender que mesmo que Paulo dizendo para esse jovem tímido e fraco, não importa se tiver que testemunhar sozinho. E eu digo para você hoje também, meu irmão, não importa se você tem que testemunhar sozinho. Eu tive que me adaptar, meu irmão. Eu estou pregando para uma câmera.
Antes eu estava acostumado a pregar para pessoas unidos no mesmo ambiente e ali estávamos envolvidos nesse momento de adoração, de busca do Senhor, né? Eu tive que me adaptar. E hoje eu prego para uma câmera, mas eu sei que essa mensagem está atingindo, chegando até você aqui. Daí Paulo diz para Timóteo assim, ó, mesmo que você tenha que testemunhar sozinho, faça assim. Até aqui você seguiu o meu ensino, Paulo diz para Timóteo. Então permanece nesse ensino daqui para frente. Não deixe que as outras coisas ou pessoas te influenciem para o mal, né? E ele diz para ele, olha, entenda uma coisa, você conhece as credenciais bíblicas da tua fé. E diz para ele assim, olha, e não tenha dúvida de que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil mesmo em tempos difíceis em que os homens são impostores e vão de mal a pior. Ela pode te suprir, te equipar, ela pode ser para você ferramentas para o seu trabalho. E aí a recomendação final de Paulo a Timóteo, a minha recomendação final para você, igreja, hoje, permanece leal com ela. E ela vai conduzir você para a maturidade cristã. Eu espero que essa mensagem tenha tocado teu coração, que você permaneça firme. É uma palavra de encorajamento para você hoje. Não ceda às pressões do mundo, não ceda às dificuldades que se apresentam diante de você. Permaneça firme, que o Senhor está com você e dará a você, cada dia mais, te conduzirá à maturidade cristã, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, pelo ensinamento que ela nos traz. Abençoa a nossa semana, abençoa este meu irmão, esta minha irmã, Senhor. Abençoa, Senhor, este que hoje recebe esta palavra de encorajamento e faz com que essa palavra hoje, ó Pai, seja aplicada nas nossas vidas em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, ó Pai, nos enganarmos, ó Pai, com os enganadores, com os homens maus desse mundo, mas ajuda-nos a permanecermos firmes na verdade da Tua palavra e da revelação do Teu Espírito para as nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.